O Senhor me tomou nas suas mãos e me revigorou. O Senhor é aquele em quem eu posso confiar todos os dias da minha vida. Ele jamais me desamparará. Começando com as mulheres. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu. Conta a sua história agora, de quando o Senhor livrou você. Do pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e confiei no meu Senhor. Bom dia, bom dia. Hoje, nossa segunda-feira, dia 5 de dezembro, e o tema de hoje, experiências de quase morte. Um tema importante para a gente poder estar estudando hoje. Então, pega a sua Bíblia, pega a sua lição. Vamos juntos aí entendermos, né? E explanarmos esse tema, que é um tema tão controverso aí, né, dentro do nosso mundo de hoje. Então, vamos estar entendendo, então, se esse, né, aqui é um engano de Satanás que vem aí fazendo com que muitas pessoas estejam se desviando do caminho, né, da salvação. Então, pega aí a sua Bíblia, pega a sua lição e vamos juntos estudarmos a palavra de Deus nesta manhã. Hoje, né, nós estamos aí agradecendo a Deus, né, pelo dia que Ele nos deu, pela maravilha, né, de estarmos aqui juntos para estudarmos Sua palavra e estarmos também aqui intercedendo pelos nossos irmãos. Nós temos aqui a nossa lista de oração, aonde nós temos aqui o pedido de oração para orarmos pelos nossos irmãos da igreja de Jardim Amazonas, em Pernambuco, para orarmos também pelas igrejas da Ilha dos Ares, da Glória e do Aribiri, aqui no Espírito Santo. Que possamos estar orando também para a nossa irmã Cida, né? Pela saúde da nossa irmã Cida. Oramos também pela saúde da nossa irmã Rosângela, bem como também da Débora, do nosso irmão João de Deus, do pastor Kleber, do Marco Antônio, do pastor Judson. Oramos também para intercedermos pela vida da nossa irmã Nira. Oramos também pela família do nosso irmão Emerson. Oramos também pela transformação do nosso irmão Roberto.
Oramos também pela vida espiritual e pela saúde da nossa irmã Kátia. Oramos também pela saúde da nossa irmã Maria. Oramos também pela recuperação da saúde do nosso irmão André. Oramos também pela saúde da nossa irmã Maria Aparecida e família, também pela saúde da Fátima, bem como também da recuperação da saúde do nosso irmão Nilson. Oramos também para que o Senhor possa abrir vagas de emprego, né, aqui para a nossa irmã Micaele, para a nossa irmã Ellen Cristina, e também estamos orando aqui pela Deus olhe, né, esteja olhando pela vida do nosso irmão Érico Felipe, né, que possamos interceder por ele. Oramos também pela vida espiritual e também pelos afastados, né, e a vida espiritual da nossa irmã Beth e também, né, de sua família e também por aqueles que estão afastados. Oramos também pela família do nosso irmão Edson, que veio descansar no Senhor. Oramos também pela saúde, né, da nossa irmã Maria Pires. Oramos também pelo nosso irmão Marcos, né, que está de luto. Oramos também pela nossa irmã Leide Jane, que está afastada, para que ela possa voltar aos braços do Senhor enquanto ainda há tempo, né? Oramos ainda pela saúde, né, da nossa irmã Tereza. Ela precisa fazer umas sessões de quimioterapia, tá meio difícil aí de conseguir, né, mas que Deus possa abrir as portas para ela. Oramos também aqui pela nossa irmã Beatriz, que anseia pela volta do Senhor. Oramos também aqui pela nossa irmã Ângela, que está passando por alguns problemas emocionais. Também pela Larice, né? E também pelo Nino, que estão aí em busca de emprego, para que o Senhor abra portas de emprego para eles. Oramos também aqui para a nossa irmã Maria, né? Que está com câncer, bem como também aqui a nossa irmã Poliana, que também está com câncer. Oramos também pela saúde do pequenino Moisés, né? Nasceu com problemas de saúde, vamos estar orando por ele para que ele possa ser curado de seu mal. Oramos também pelo retorno à fé, né, da nossa irmã Jussiara e da Tainá, que estão aí afastadas, que possam voltar. Também pelo Marcos Vinícius, que também se encontra afastado. Oramos também, intercedendo, pelo nosso irmão Ricardo e pela Cláudia, que Deus possa estar tomando conta de suas vidas. Possamos também estar orando aqui pela nossa irmã Samara Barros e pelo nosso irmão Alfredinho, que sofreram um acidente, né? Estão aí precisando fazer cirurgias, no caso, principalmente da Samara, né? Quebrou as duas pernas, ela ainda está passando por um processo aí de cirurgia, então que Deus possa estar à frente dela, que ela possa se recuperar o mais breve possível, né? E que possamos também estar orando, né, pelo nosso trabalho aqui, por tudo que estamos fazendo aqui dentro do nosso grupo, né, para que o Espírito Santo possa conduzir esse trabalho, que possamos chegar a muito mais pessoas, né, através desse trabalho, que é um trabalho voluntário, que é um trabalho de amor que fazemos, né, para que todos nós possamos juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de nós, tá joia? Vamos, neste momento, então, estar orando ao nosso Deus, clamando a Ele pelas bênçãos, né, que Ele possa nos dar hoje nesse dia e também, né, por esses pedidos que nós acabamos de proferir aqui. Então, incline sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santíssimo e amado Pai, gratos somos a Ti, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá essa grata oportunidade de juntos estarmos aqui para estudarmos Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa nos guiar, que possamos entender o que o Senhor tem para nós e que possamos permitir que o mesmo Espírito Santo nos use como instrumento nas Tuas mãos, na pregação do Teu Evangelho, nos use também, ó Pai, para sermos direcionados cada vez mais nos Teus desejos, nos Teus desígnios, aquilo que o Senhor tem de bom para cada um de nós. E que o Senhor possa, ó Pai, estar aí transformando o nosso coração, transformando o nosso ser, possa estar, ó Pai, nos orientando através da Tua palavra, aquilo que devemos seguir, quais caminhos andar, quais desejos devemos largar e quais vontades devemos permitir que sejam feitas em nossa vida através do Teu Espírito. Ó Pai, muito obrigado pela dádiva, né, da vida eterna, através de Cristo Jesus,
né, que está aí à disposição de cada um de nós, mas desde que nós possamos, então, aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que assim, na sua manhã do retorno, da graça, da salvação, que nós possamos, então, tomar posse dessa vida eterna em Cristo Jesus. Ó Pai, estamos aqui nesta manhã com alguns nomes que oramos, né, que estamos aqui, lemos, melhor dizendo, e que agora estamos orando a Ti, para que o Senhor possa estar olhando para cada pessoa, para cada pedido, para cada igreja, para que aquilo que for de Tua vontade seja feito, Pai, na vida de cada pessoa. Por isso, colocamos a vida de todos, né, aqui nas Tuas mãos, para que o Senhor opere em nós o Seu querer e o Seu efetuar. Venha, ó Deus, estar nos conduzindo no estudo que teremos agora, que o mesmo seja proveitoso e fortalecedor para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá, então, para o nosso tema de hoje. Hoje, então, o tema experiências de quase morte, né? Bem, alguns argumentos, né, que existem, né, aí, mais populares, né, e modernos, é de que muitas pessoas conseguem provar a imortalidade da alma, né, através de experiências de quase morte, né? Tem um livro aqui, Vida Depois da Vida. O que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte, né, física. Isso aqui é a editora Nórdica, né, de 1979. Então, Raymond Ahmoud Jr., ele apresenta, né, o resultado de uma pesquisa que ele fez, né, de 5 anos, acerca de mais de 100 pessoas que experimentaram a morte clínica, né? Essas pessoas experimentaram a morte clínica e foram reanimadas. Então, nesse livro, ele pegou 100 pessoas que passaram por mortes clínicas, né, e foram reanimadas, e pegaram essas pessoas e ele fez, então, essa pesquisa com elas, para ver o que aconteceu, o que elas viram depois ali, né, que estavam clinicamente mortas. E aí, né, há muitas dessas pessoas, né, que tiveram morte clínica, né, experimentaram morte clínica e foram reanimadas, essas pessoas disseram aí que elas viram, né, em alguns, né, na maioria dos casos, viram ali, né, de um ser, né, um espírito, né, ali de luz, né, um ser de luz. Elas viram esse ser de luz e esse ser de luz, então, apareceu para elas, né? E aqui nos fala, até na contracapa, né, do próprio livro, né, fala o seguinte, ó, essas pessoas afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltarem à vida. Elas experimentam, dizem isso. Isso tem sido considerado prova incontestável da sobrevivência do espírito humano após a morte. Está na contracapa do livro, né? Então, muitos outros livros também falam sobre o tema, né? E aí, então, as pessoas acham que, por esse motivo, então, há uma prova incontestável de que há vida, sim, após a morte. Quer dizer, o espírito, ele sai do corpo e vai, então, né, vaguear aí, e depois, quando é reanimado, ele volta, né, e a pessoa retorna à vida. Bem, o que a Bíblia fala sobre isso? Nós temos experiências também, já que eles pegaram 100 pessoas lá e tal, que tiveram essas experiências, né, após a morte, a Bíblia também nos traz algumas experiências de pessoas que também morreram e que voltaram à vida, né? Então, vamos entender aqui, né, o que a Bíblia nos fala. E só um detalhe. Essas pessoas, né, essas 100 pessoas, elas estavam clinicamente mortas, ou seja, elas não estavam mortas verdadeiramente, né? Essas pessoas, elas, na verdade, estavam vivas, só que na base clínica é como se estivessem mortas, mas elas não estavam, foram reanimadas, né? E aí,
conseguiram voltar por causa do processo de reanimação, mas mortas mesmo, elas não estavam, tá? Então, não quer dizer que elas realmente tinham morrido, né? Mas vamos entender aqui pessoas que realmente morreram, né? Vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala. Em 1 Reis 17, versos 22 a 24, nos fala: E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então entregou a sua mãe e disse: Vê que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então aqui nós vemos o caso do menino, né, que tinha morrido, e Elias fez o menino ressuscitar, né, voltar à vida. No caso, ele clamou ao Senhor e Deus, então, trouxe a vida de volta ao menino. E aqui o menino tinha morrido mesmo, né? Mas o Senhor ressuscitou. Então, aqui fala alguma coisa de vida após a morte? De uma experiência, que ele viu alguma coisa? Não. Simplesmente fala que o menino reviveu. Mas vamos para um outro verso. Vamos para a 2 Reis agora. 2 Reis, capítulo 4, versos 34 a 37. Nos fala assim: E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra. Tornou a subir e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: Chama esta sunamita. E ela ele a chamou e veio, e ela veio e disse ele: Toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e inclinou a terra. Tomou a seu filho e saiu. Então, aqui uma outra experiência, que é do filho da sunamita, que tinha morrido também. E Elias, então, ele faz todo aquele processo ali, né? Perdão, Elias, não, Eliseu, né? Faz todo aquele processo, e ao fazer todo aquele processo ali sobre o menino, né? Esse menino ressuscita, né? E então mostra de que também ele ressuscitou, mas não se fala nada aqui de um relato do menino de como que foi antes da morte e tal, não tem nada disso a respeito disso, né? Outro ponto, vamos lá agora para Marcos. Vamos para Marcos, capítulo 5, versos 41 a 43. Nos fala: E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse, mas disse que lhe desse de comer. Então, aqui um outro ponto, né, a menina, né, que havia também sido morta, né, da filha de Jairo, que estava morta. E aí, então, Jesus entra ali, agora Jesus aqui, entra ali e ressuscita a menina. Ele simplesmente diz: Menina, levanta-te. E a menina se levanta. Ela já estava morta, né? Jesus, ele no percurso, né, de que Jairo ele vai até lá e o chama para ir à sua casa, para curar a menina. A ideia era para curar a menina, né? No meio do percurso, ele tem um contratempo, ele cura uma pessoa ali, né? E aí, então, os servos, né, de Jairo chegam e falam: Não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. E quando chega na casa, há uma cena de pranto ali, né? As mulheres ali estavam chorando, né? As carpideiras, né, que eram pagas para chorar, elas estavam ali chorando pela morte da menina. Mas aí Jesus ele chega ali e ressuscita a menina. A menina realmente estava morta.
E aqui também não tem nenhum relato, né, de que da menina, né, falando, porque se fosse algo, né, de que realmente acontecesse, com certeza seria relatado dentro das escrituras, né? Mas nada é falado. A menina não fala nada a respeito disso. Jesus apenas dá algo de comer a ela, apenas isso, tá? Outro ponto, Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 14 a 17. Verso 14 a 17. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, né? Bem, então aqui mostra também o caso, né, daquele jovem, né, que era filho da viúva de Naim, né, que ele então ressuscita. Jesus vê a situação ali com pena daquela situação daquela mulher, né, e com todo o seu amor ele vai então e ressuscita aquele jovem, né? E fala até aqui que ele começa a falar, mas nada é relatado do que ele falou. Se fosse algo de experiência após a morte, seria relatado aqui. Então, não tem nada a respeito desse ponto aqui. Então, também não podemos dizer, né, de que ele viu um ser, algo especial. Não, aqui não fala absolutamente nada. E, por fim, o último verso, João, capítulo 11. João, capítulo 11, e o verso 40 a 44, que nos fala: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em lenços. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então, aqui a ressurreição de Lázaro, um outro ponto também muito importante, porque nesse caso aqui, né, Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando retiraram a pedra, cheirava mal, né? Ou seja, ele estava já em estado de decomposição. Então, Jesus ele ressuscita um homem que há 4 dias estava morto. Não foi algo que foi um momento de chamar a pessoa de volta através de uma reanimação. Não, mas foi algo que foi feito de uma pessoa, de um ser que estava morto há 4 dias. E depois que Lázaro ressuscita, nada mais é falado de que ele viu isso, ele viu aquilo outro. Bem, olhando essas experiências que nós vimos aqui, e dentro do que nós entendemos sobre qual é o estado do homem na morte, que é um estado de inconsciência, e que a imortalidade da alma, né, só será adquirida, né, depois da segunda vinda de Cristo, quando então os salvos em Cristo estarão sendo ressuscitados para viver então plenamente com Ele, nós só podemos entender 2 pontos. A única explicação que temos são duas para essas experiências que essas pessoas aqui, né, tiveram de vida após a morte. Apenas duas. Primeira, de que
essas pessoas, através, inclusive a lição fala sobre isso, né? Essas pessoas que ressuscitaram, né? Ali, ou voltaram, né? Não ressuscitaram, mas enfim, voltaram na vida após ali a sua reanimação, ou elas tiveram, tá? Ali, até fala que eles são, né? Uma, uma condição, né? De psicoquímica, né? É psicoquímica que fala, é natural que a pessoa teve, né? Uma condição psicoquímica natural, aonde a pessoa então ela tem uma espécie de alucinação e a pessoa volta, né? Ali, ou também, né? Ainda dentro desse sentido, né? Construções, né? Do subconsciente, né? Do cérebro que faz com que a pessoa veja essas imagens, ou então enganos satânicos, tá? Enganos satânicos. Isso também pode acontecer. Satanás, ele não pode ler a sua mente, mas ele pode colocar coisas na sua mente. Isso ele pode fazer. E, dessa maneira, né, as pessoas poderiam, então, ter visto certas coisas, inclusive há relatos aqui, né, de pessoas que tinham falado com entes queridos que já morreram, né, que viram essas pessoas lá e tiveram, então, conversaram com esses entes queridos que já morreram, né? Então, por aí a gente pode seguir nesse sentido. Ou, então, uma combinação dos dois, né? Satanás aproveitando-se disso, colocando isso dentro da mente das pessoas e esse outro processo psicoquímico possa ter também gerado esse tipo de imagens na mente da pessoa. Porque é interessante a gente entender, essas pessoas não estavam realmente mortas, tá? Elas estavam ali passando por uma experiência de quase morte. Então, há ali, né, essa situação. Então, o inimigo ele pode realmente fazer esse tipo de coisa. Isso ele tem poder de colocar coisas na mente das pessoas, tá? Por exemplo, eu já perdi meus pais há muito tempo, né? Mas, de vez em quando, eu sonho com eles, tá? Já sonhei com minha mãe, já sonhei com meu pai, né? Até mesmo conversando com eles. E não quer dizer por isso que eu sou um médico, de forma alguma, né? Mas é o quê? Esses processos psicoquímicos que existem dentro do cérebro que geram essas imagens, né? Dentro do subconsciente, isso vem e a gente passa a ter aí essas imagens. Então, isso não quer dizer que a pessoa realmente esteja, né, ali com a alma em determinado lugar, esteja, né, ou a pessoa viu essas pessoas lá no céu e está ali conversando com elas. Não, nada a ver, né? Pode ser exatamente esse processo psicoquímico ou então um engano de Satanás, né? Ou a combinação dos dois, né? Mas nós não cremos, né, nessa situação, né, que é colocado. E por quê? Porque nós vemos que nós entendemos dentro da palavra de Deus qual é o estado do homem na morte. Então, se a Bíblia ela nos apresenta esses pontos, então por que acreditar em coisas que não estão dentro da palavra de Deus, e sim em falácias ou em coisas que as pessoas dizem, né? E que não estão comprovadas dentro da Bíblia? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Porque ela é fiel e verdadeira. Aquilo que está escrito aqui, né, é a palavra de Deus. E ele nos orienta dentro do sistema. Se isso fosse importante, se isso fosse algo que realmente fosse relevante, estaria descrito dentro da palavra, principalmente nessas experiências que nós lemos aqui. Mas em nenhuma delas você vê nada a respeito desse assunto. Portanto, eu prefiro ficar com a Bíblia, ficar com a palavra de Deus, pois eu sei que ela me mostra aquilo que é verdadeiro. E dentro do que a palavra de Deus me fala, né, a pessoa, quando, né, morre, ela está, então, descansando no pó e aguardando, então, a breve volta de Jesus, só que sem sonho, sem consciência, né? O espírito, né, que as pessoas falam que vai para o céu, não é isso, é apenas o fôlego de vida, né? E aí, depois de passado o tempo, né, Jesus, ao voltar, ele vai, então, ressuscitar essas pessoas, trazer sua identidade novamente, trazer o seu corpo, né, e o fôlego de vida para que essa pessoa possa, então, estar aí sendo ressuscitada para viver para toda a eternidade com ele no céu. Esse é o ponto que a Bíblia me passa
e isso para mim basta. Não preciso de outra coisa, né, para dizer. E aí vem uma pergunta que a lição que eu coloco aqui, né? Nesse sentido, então, né, há muitas pessoas que dizem isso e colocam como que a ciência está batendo o martelo sobre isso, de que, né, realmente há condições mesmo de vida após a morte, que a alma fica depois e tal. Mas a gente entende, dentro do que a Bíblia apresenta, do que a ciência apresenta, a gente precisa então analisar, porque talvez nem tudo que a ciência fala é realmente verdadeiro, porque, na verdade, eles estão trabalhando com suposições e não com algo verdadeiro, que é o que eu creio, que é a palavra de Deus. E você? O que você acha disso? Né? Bem, mas que Deus esteja contigo. Né? Pesquise a palavra de Deus mais, esteja fundamentado dentro da Bíblia, para que você possa entender, né, as verdades do Senhor e não seja enganado por Satanás. Tá? Te convido para que amanhã nós possamos juntos estarmos aqui estudando mais um tema que vai falar sobre a reencarnação. Né? Reencarnação. O que a Bíblia fala sobre isso? O que nós podemos tirar da palavra de Deus sobre esse tema? Fique com a gente amanhã aqui para que nós possamos juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, amado Pai, gratos somos a Ti, porque mais uma vez o Senhor nos deu a orientação clara da Tua palavra, de que enquanto aqueles que morreram estão descansando, não há consciência, não há uma alma que vai para outro lugar, mas o que há é um processo em que estão ali esperando a breve volta do Senhor, para que quando Ele voltar, Ele os chame novamente e restitua a sua vida plena, perfeita, para a glória do Senhor. Que o Senhor Deus esteja com cada um de nós, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom. Amanhã, então, temos um encontro marcado para juntos então, aprendermos mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.